Para você que realizou a cirurgia de transplante, o pós-operatório é tão importante quanto a cirurgia. O pós-operatório dessa cirurgia é um pouco mais delongado. Por quê? Porque nós damos 16 pontos na cirurgia de transplante. Nem sempre a córnea que é transplantada é uma córnea que vai recuperar muito rápido. Então o paciente ele tem uma melhora visual mais lenta do que nas outras cirurgias, como de anel, de crosslinking. Então é importante utilizar os colírios conforme a prescrição, porém pode ser que aquela prescrição mude no decorrer dos seus retornos com o seu médico. Então, por exemplo, se o paciente está tendo uma evolução normal, você vai seguir aquela recomendação feita. Mas diante do acompanhamento, se o paciente, por exemplo, está tendo um retardo na cicatrização, às vezes a gente tem que diminuir um pouquinho o corticoide, a gente tem que delongar um pouco mais o antibiótico. Por isso é tão importante o acompanhamento junto ao seu médico mais de perto. O transplante de córnea é uma cirurgia que a recuperação pós-cirúrgica em relação à visão, ela vai demorar por volta de 6 meses. E por que isso acontece? Habitualmente nós iniciamos a retirada de pontos após o 3º mês de cirurgia. E essa retirada ela vai delongando até por volta de 6 meses a 1 ano, quando a gente vai conseguir retirar a maior parte dos pontos. Lembrando que nem sempre todos os pontos precisam ser retirados. Às vezes nós vamos retirando e vemos que o grau já está adequado, está com 2 graus de astigmatismo, e a depender da retirada do ponto, aquele grau ele vai aumentar em vez de diminuir. Então é extremamente importante durante essa retirada nós fazermos a topografia, ou o Pentacan, que é um exame que vai nos guiar nessa retirada. Porque, como eu disse, às vezes se nós retiramos um ponto que não devia ser retirado, o resultado visual vai ser comprometido. É extremamente importante a retirada de pontos ser feita por um médico muito experiente, porque se o médico não tiver a noção e no manejo dessa retirada, o resultado do transplante vai ficar ruim. Por que nós só começamos essa retirada após o 3º mês? Porque até o 3º mês está acontecendo a coaptação do botão doador no botão receptor. Então existe um risco maior de abertura, então precisa de uma segurança que aquele transplante ele vai ficar fixo ali mesmo diante de algum impacto que o paciente possa ter. Então é muito importante o paciente evitar a atividade física, por exemplo, de pegar peso durante esses 3 meses. Primeiro porque existe uma coaptação ali, uma adesão que está acontecendo, uma cicatrização que está acontecendo, e segundo porque existe o risco de romper esses pontos, né, durante um exercício muito exagerado. Então você que fez o transplante, pense que serão 3 meses mais para o benefício de uma vida. Então tem que ter mais cuidado durante esses 3 meses quanto à atividade física, quanto ao repouso. E sobre retomar as atividades do seu dia a dia, isso vai ser muito variável. Eu já fiz transplantes que o paciente recebeu uma córnea muito boa, eu já fiz transplantes que o paciente recebeu a córnea ruim, a depender também, por exemplo, da causa do transplante. No caso do ceratocone, é um transplante habitualmente que não é tão lento assim, porque a córnea do paciente que recebe não está inflamada nem nada. Então, assim, a recuperação corneana é por volta de uns 30 dias, né? Aquele edema ele vai regredindo, 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 e a visão vai melhorando progressivamente no decorrer desse mês, e o paciente com 1 mês ele já tem uma visão mais satisfatória, porém com um grau muito alto, porque não iniciou a retirada de pontos, e a partir do início da retirada a gente vai fazendo um manuseio e aquele grau vai reduzindo e o paciente vai tendo uma melhora visual progressiva. Então, para o edema de córnea demora mais ou menos 30 dias, porém para redução do grau demora mais ou menos 6 meses. Então é uma reabilitação muito mais lenta do que as outras cirurgias. Diante disso, né, no pós-operatório, nós conduzimos assim: iniciamos o antibiótico, que tem que ser mantido até por volta de 10 dias, mas no caso de um retardo na cicatrização, a gente tem que estender mais um pouco. A gente inicia com corticoide com a frequência um pouco maior e vai regredindo progressivamente, porém, em alguns casos que está tendo uma demora muito grande no fechamento daquele epitélio, às vezes a gente tem que regredir o corticoide até fechar o epitélio para depois aumentar o corticoide. Então, habitualmente, a gente inicia de 2 em 2 horas e a cada 15 dias vai regredindo para de 4 em 4, 6 em 6, 8 em 8, 12 em 12, podendo modificar de acordo com a cicatrização de cada paciente.
O colírio do lubrificante também é importante, porque ele altera a superfície ocular. Então, um paciente com a córnea muito seca, essa cicatrização é prejudicada. Então, a gente orienta o paciente a usar também colírio lubrificante a cada 2 a 3 horas para, assim, facilitar essa cicatrização. E você, então, que fez o transplante, entenda que o processo vai ser lento, mas que vai valer a pena, porque normalmente o transplante ele nos dá resultados muito satisfatórios. Lembrando que sempre precisa ser acompanhado de perto com o seu médico e se você tiver qualquer dúvida, sempre é bom ter o contato, né? No meu caso, dou meu contato para todos os pacientes que fizeram transplante, para que diante de alguma emergência ele possa ter o acesso direto a mim.